o véu que foi rasgado em dois e a circuncisão. Vós sois o templo do Espírito Santo. A paz do Senhor, Igreja de Deus. Sejam todos bem-vindos ao Ministério da Igreja de Casa. Eu sou o Paulo e na Palavra de Deus de hoje nós falaremos sobre o véu que foi rasgado em dois no templo e sobre a circuncisão, né? A Palavra do Senhor diz, né, em Gênesis 17:12, que o filho nascido na casa ao oitavo dia seria circuncidado e também o comprado. Em Cristo, nós fomos comprados por bom preço, né? A saber, pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi crucificado por nós na cruz do Calvário, meus queridos, conforme 1 Coríntios 6:19-20. Então, nós estamos circuncidados em Cristo, Igreja de Deus, né? Para quem é um rasgado, um que foi rasgado, né? Como o povo fala, né? Como é comumente conhecido, nós somos o templo do Espírito Santo. E no ministério do véu do templo que foi rasgado em Mateus 27:51, nós vemos esse ministério, né? Que após a morte de Jesus Cristo, crucificação, o véu do templo rasgou-se em dois, ao meio, né? De alto a baixo, né? Então, em Cristo Jesus, né? A circuncisão, nós somos o templo do Espírito Santo. E nós estamos circuncidados em Cristo, né? Pela fé em Jesus Cristo, né? Conforme Colossenses capítulo 2, do 10 ao 11. Então, meus queridos, falando em circuncisão, falando num que foi rasgado, né? No oitavo dia, a lei diz que todo filho nascido na casa ao oitavo dia seria circuncidado e também o comprado, né? Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Para quem é um que foi rasgado, meus queridos, em Cristo Jesus, nós somos comprados, somos templo do Espírito Santo e somos também sacerdotes de Deus pela fé. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi morto e com seu sangue, né, em um cântico, né, comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e fez para o nosso Deus, né, fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, em Gênesis capítulo 17:12, fala que o filho nascido na casa e o comprado também circuncidados, nós estamos circuncidados pela fé em Cristo Jesus. Para quem é um véu que foi rasgado, meus queridos, para quem é um circuncidado pela fé, nós somos circuncidados e perfeitos nele, né? Em uma circuncisão que não é feita por mãos, né? Porque para quem sabe, né, quem é um que rasga, né, que tem essa situação da higiene também, né? Eu falo diretamente aos que sabem, né? Quem são homens, né? Quem são machos sabe que tem que fazer a limpeza, né, do órgão genital masculino, né? Para quem é um que foi rasgado, né? Para quem rasgou, né, o seu, né? Eu falo isso aí pela fé, né? Porque em Cristo Jesus nós somos circuncidados e perfeitos nele, na circuncisão de Cristo, né? Batizados, né? Sepultados com ele no batismo de Jesus Cristo. Então, meus queridos, sobre a circuncisão e o véu que foi rasgado do templo. Nós somos esse templo, meus queridos, conforme 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós, né? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo pertence a Deus, né? Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi morto por nós na cruz do Calvário. Nós agradecemos à Igreja de Deus esse minuto com a palavra de Deus, falando sobre o véu que foi rasgado em dois, de alto a baixo, no templo, e sobre a circuncisão. Nós estamos circuncidados e perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, né? Conforme Colossenses capítulo 2, do 10 ao 11. Estamos circuncidados em Cristo, né? Nós somos o templo também, né? Tem essa situação da obra, né? Quem foi que rasgou o seu? Tem toda essa situação. Mas nós estamos circuncidados pela fé em Cristo Jesus, somos esse templo para quem é um véu que foi rasgado e somos circuncidados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que foi crucificado e morto por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a toda a Igreja de Deus, a paz do Senhor.